Que a graça e a paz do Senhor esteja no teu coração. Eu quero dar uma sugestão para você, para depois você não sair com torcicolo. Você que está de costa, vire a sua cadeira para cá. Na hora de você voltar a comer, você posiciona a cadeira à mesa certinho. Porque senão você vai voltar para casa e vai dizer assim, eu voltei do chá com torcicolo. Então pode virar a sua cadeira, né? Vira a sua cadeira, se posiciona para cá para você ficar confortável. Porque quando nós não estamos confortáveis, nós não conseguimos gravar o que estamos ouvindo. Então se posicione na melhor maneira que você se sentir confortável. Amém? Meu nome é Eliette Lara, eu sou de Maringá. Eu estive aqui há muitos anos atrás, nesse mesmo lugar, bem antes da pandemia, e o Senhor nos trouxe outras vezes. É uma alegria estar aqui. Minha gratidão ao pastor André, pastora Miralva, pela confiança. Que o Senhor os recompense. É sempre um prazer servir a Deus. É sempre um prazer poder falar dele. Eu estou acompanhada com algumas intercessoras. Eu estou acompanhada com a Sueli lá atrás, minha companheira de viagem. A Maria José aqui e a Maria de Jesus estão nos acompanhando. Daqui eu vou para Paraguaçu Paulista. Eu quero que você olhe para essa mulher que está do seu lado. Olha para ela, vai. Não olha para mim não, olha para ela. Aproveita olhar para ela agora. Ah, mas ela está mastigando. Fazer o quê, né? Vai ter que olhar para ela. E fala assim, amiga, fala para ela. Se você não tivesse vindo, olhe para ela, fala para ela. Eu seria mais bonita aqui. Agora, olha, vai. Presta atenção. Agora olha para ela e fala assim, ó, por sua causa, eu sou a segunda mais bonita. Não é? Por sua causa, eu sou a segunda mais bonita. Gente, eu fico imaginando, presta bastante atenção, porque meu raciocínio é muito rápido. Não sei se perde. Eu fico pensando o que estava no coração de Deus quando decidiu criar eu e você. Vira a cadeira, filha, vai te dar torcicolo. Vira a cadeira. Fica assim, ó. Aí amanhã você vai ficar assim, ó. Aí o seu marido, sei lá se você tem, né? Então, ou se for sua mãe, você, sei lá, vai falar, o que aconteceu? Eu fui no chá da Miralva, voltei torta. Presta atenção. Eu fico imaginando o que estava no coração de Deus quando Ele decidiu fazer a mim e a você. Porque nós somos muito especiais. Somos ou não somos? Somos. Não somos melhores, mas somos especiais. Somos diferentes. Somos sensíveis. Tem mulher que chora que nem sabe por quê. Por que você está chorando? Não sei. Não é? Mas está chorando. E muitas vezes, por essa sensibilidade, por essa vulnerabilidade que é próprio da mulher, que somos também muito fortes quando queremos, porque mulher, quando determina que vai fazer alguma coisa, faz. E eu tenho dó de quem duvida. É ou não é? É. Identificou, né? Eu também sou assim. Quando eu falo que vou fazer, só Deus para me parar. E apesar dessa sensibilidade, de toda essa vulnerabilidade, de toda essa fortaleza, presta atenção. Na nossa trajetória humana, nós vamos carregando bagagens. É ou não é? Eu não sei se você já viajou com uma mala e a mala quebrou a rodinha. Já, é terrível. Eu não sei se a sua mala já quebrou a alça. E aquele negócio que pesava 5 quilos parece que pesa 50. Assim é a nossa trajetória humana, em especial a mulher. No decorrer da nossa vida, nós vamos acumulando bagagens. Bagagens estas que às vezes nós queremos
Às vezes nós não queremos, mas nós temos algo chamado RAM, registro automático de memória, que você grava querendo ou não querendo, você grava. Dependendo do empreendimento de força emocional, de quantidade de força psíquica e emocional, é o conteúdo que você grava no seu repertório. E esse repertório que você carrega na sua vida, na sua trajetória, vai determinar o seu comportamento. Ai, não acredito nisso. Sinto muito. Mas é assim que funciona a vida humana. E nós, mulheres, temos essa facilidade de gravar conteúdos e funcionamos de um jeito muito estranho. É ou não é? É. Eu subi ali, você fez meu raio-x. Você sabe se eu engordei, se eu emagreci. Você já sabe tudo que você imaginou, você já até criou meu estereótipo. É ou não é? É. E mulher funciona de um jeito muito estranho. Eu lembro de uma vez, esse agora recente, terminou o culto na minha igreja, estou falando como mulher funciona. Uma senhorinha, uma vozinha, chegou no meu marido e falou bem assim: ai, pastor Jair, ora por mim, porque meu neto foi preso. E meu marido é um homem muito, muito, muito amoroso. Ele é um amor ambulante, ele parece muito com Jesus. E aquilo sensibilizou o coração dele. Ele falou: dá aqui as mãos, querida. Eu do lado, assim, em pé. E ele começa a orar fervorosamente por aquela mulher, para Deus consolar. Eu estou falando como mulher funciona, para consolar o coração daquela avó que estava sofrendo porque o neto tinha sido preso. E quando ele faz aquela oração comovente, ela termina, olha para mim e fala assim: esse vestido seu é muito lindo, eu sempre percebo quando você usa. Eu falei, além de não prestar atenção na oração do meu marido, ainda falou que eu repito roupa. E não é assim que você funciona? É. Eu estava no funeral de uma grande pessoa da minha cidade, grande por causa da fama. Cheguei, estou falando como mulher, e já estou pregando, tá? É só para você se entender. E eu sentei assim no primeiro banco, eu estava com uma roupa preta, minha roupa de funeral básica, eu vou muito em funeral. E aí, com uma bolsa, senti uma rosa assim, vermelha. Eu amei seu cabelo. Muito bonito. E aí, aquela mulher, chegou uma senhora muito assim, né? Era um funeral diferenciado, porque era alguém de fama. Tinha aquele separador de fila, organizador de fila. Era um negócio bem, bem interessante, sim. Bem. O morto estava morto, mas o funeral era diferente. Aí eu sentei, estou falando como mulher funciona, estou falando de repertório mental, tá? E aí eu sentei, botei a bolsa assim, fiquei ali olhando, todo mundo chorando, passando. Aí sentou uma mulher perto de mim, ela foi se encostando em mim. Eu falei, esse negócio não vai prestar. Aí ela se encostou em mim, dela olhou para mim e falou assim: que bolsa linda, onde você comprou? E eu fiquei pensando, Deus, como é que pode uma mulher, em que tem uma morta aqui, todo mundo chorando, e a mulher preocupada com a minha bolsa, querendo eu saber aonde eu comprei, porque certamente ela se interessou pela minha bolsa. E fala a verdade, você não funciona assim? Sim. Nós mulheres funcionamos assim, e esta facilidade, essa habilidade de fazer funcionarmos assim foi o próprio Deus que criou. E é interessante que apesar de nós sermos assim, esquisita às vezes, complicadinha às vezes, ou você não é complicada? Não precisa levantar a mão não. Não é? Seu marido, sua mãe, sua sogra, misericórdia, que o diga, não é? Jesus se importa conosco. Jesus se importa com você. Apesar de você, apesar de mim, apesar do meu jeito de ser, Jesus se importa conosco. Quando você olha para os evangelhos, você vê Jesus, você pode vir aí então Jesus se interessando em mudar a história e a situação de mulheres. Foi cantado aqui como Maria.
Jesus se importava com Maria de tal forma que no Evangelho de João, não é esse o texto que vou ministrar, mas no Evangelho de João, capítulo 11, quando Maria de Betânia perde o seu irmão Lázaro, embora Jesus dizendo que ia visitá-lo, e Jesus chega e ela fala com Jesus da sua dor, por perder alguém a quem ela amava, Jesus chora com Maria. Eu estou aqui para dizer para você que Jesus se importa tanto, que até quando você está chorando no travesseiro ou debaixo do chuveiro, Ele está vendo as suas lágrimas e Ele se importa com a sua dor. Jesus se importa. Quando nós olhamos para esse texto do Evangelho aqui de Lucas, no capítulo 13, e você já sabe o que eu vou falar, é interessante nós pararmos para pensar que Jesus se importa de tal forma conosco, que eu quero ler esse texto, é um verso só, eu quero ler com você. Jesus parava para prestar atenção, apesar de toda a situação em sua volta, ele parava para prestar atenção a uma mulher. O Evangelho de Lucas, capítulo 13, o verso 12, diz assim, 11 e 12, e vendo-a Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, você está livre. O que mais eu e você queremos é a liberdade, é ou não é? Nós estávamos conversando na vinda e eu estava dizendo, gente, tirar a carteira de habilitação é uma carta de alforria. É ou não é? É. Como é bom você não ter que pedir para ninguém. É maravilhoso. Você fala, amor, estou indo, cheguei, fui. Você diz para os filhos, para a mãe, para o namorado, sei lá, você diz, estou saindo e não depende de ninguém para te levar. E eu estava dizendo que nós buscamos essa liberdade, mas nós buscamos tanto a liberdade que nós estamos presa num padrão inatingível de beleza. Você quer ver uma coisa? A mídia diz que você tem que ser magra, alta e loira. Loira, você mete tinta, descolora e bota tinta no cabelo. Né? Não é? Agora, e magra? Se você estiver na menopausa como eu, quem aqui está na menopausa? E você que não está, tomara a Deus que você chega. Porque só tem um jeito de não chegar na menopausa, morrendo. Eu tinha 39 anos, cheguei no meu ginecologista, falei, doutor Joaquim, eu não quero fazer 40 anos. Ele olhou para mim e disse, morra! E eu levei um choque. Eu sou profissional do comportamento humano e disse que verdade, não é? Ele diz que você tem que ser linda, e eu e você, nós buscamos a beleza, buscamos ou não buscamos? E temos que buscar mesmo, e temos que nos produzir, e temos que nos cuidar, e temos que ser bela, mas nós não podemos ser escravos, sabe por quê? Diz para sua amiga, beleza não existe. Fala, enche o peito, fala, amiga, beleza não existe. Sabe por quê? A beleza está nos olhos de quem vê. Eu tenho o meu padrão de beleza, você tem o seu padrão de beleza, todos nós temos o nosso padrão de beleza, e na busca por essa beleza inatingível, nós sofremos. Presta atenção aqui, não se distraia. E com o advento das redes sociais, então, ai, como você sofre, porque você olha para a rede social e você acredita que aquilo é verdade. E eu vim aqui para dizer para você que aquilo é mentira. Que se desaparecer, a polícia não encontra, porque é tanto filtro na foto. Que a polícia não vai encontrar.
Então não sofra com o que você vê. O que você vê por aí é ilusão. Você é exatamente aquilo que Deus olhou e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Sabe qual é a sua beleza? Você é parecida demais com o teu pai. Aplauda o teu pai. Você é o jeito que ele quis. Ai, pastora, mas eu engordei, eu emagreci, eu envelheci. Querido, o idoso, o master é o jovem que deu certo. Só envelhece quem deu certo. E Jesus se importa comigo e com você, apesar de tudo isso. Ele olha para aquela mulher e diz: mulher, você está livre. Que dia era aquele? Que mulher era essa que chama a atenção de Jesus? Era um sábado como esse. Nós não sabemos precisamente a hora, deveria ser às 3 da tarde pela cultura judaica. E Jesus estava numa sinagoga, um templo religioso judaico, ministrando uma palavra. E naquele dia, naquele sábado à tarde, uma mulher, diz a Bíblia, que presa por um espírito de enfermidade há 18 anos, ela andava encurvada, ela entra na sinagoga. E aquilo chama a atenção de Jesus. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer agora. Naquela cultura judaica, naquele tempo, um sacerdote não poderia nem sequer conversar com uma mulher em público, quanto mais chamar aquela mulher. E eu acho incrível, porque Jesus para o sermão, e os olhos dela não cruzaram com os olhos de Jesus, porque ela era encurvada. Então ela não tinha oportunidade de olhar o horizonte na perspectiva minha e sua. Ela estava assim. Aquela mulher já não conseguia olhar as pessoas nos olhos, 18 anos sofrendo. Mas naquele sábado à tarde, eu não sei que dia era do calendário, se dia 18, se é dia 19, uma coisa eu sei, hoje dia 20 de setembro, um sábado à tarde, Deus te trouxe aqui para dizer para você: mulher, você está livre. Mulher, você está livre. Eu não sei o que é, eu não sei qual é, eu não sei o que você está buscando para se tornar totalmente livre, mas eu quero dizer que o Deus que nós servimos, que enviou Jesus, que se importa com mulheres, e em todos os evangelhos, você vai ver, você vai perceber, você virá, você vai perceber que Jesus se importa com mulheres, e Ele traz lições profundas, porque Ele olha para aquela mulher, e aquela atitude de Jesus transforma a vida daquela mulher. Sabe por quê? Jesus não veio, nascido de Maria, morrido na cruz do Calvário, morto na cruz do Calvário, para melhorar a sua vida. Jesus veio para transformar a sua vida. Ele não veio para melhorar, Ele veio para transformar a sua vida. E todo o encontro que nós temos com Ele deixa em nós marcas que mudam a nossa história. Você entendeu que era um sábado à tarde, aquela mulher foi à sinagoga. Era um sábado comum, o que nos faz entender que ela tinha o hábito de ir à sinagoga. Ela não foi aquele dia na sinagoga porque disseram para ela: ei, vai lá na sinagoga hoje que quem vai ministrar lá vai ser Jesus. Não, ela não sabia quem era. Ela simplesmente foi à sinagoga. E o que é que eu aprendo aqui? A primeira lição que eu aprendo aqui é que num dia comum da minha vida, da minha história, com toda a bagagem que eu estou carregando de dor, de sofrimento, é um dia que você acha que não é o dia, pode ser o dia que Jesus vai olhar para você e vai dizer: você está livre. Você está livre. Num dia qualquer da sua história, apesar da sua bagagem, imagina ela carregando aquela enfermidade de 18 anos, mas aquele dia ela chega na sinagoga e era o dia em que Jesus estava lá dizendo: ei, hoje eu marquei para mudar a sua história. Deus me traz de Maringá aqui para dizer para você que 20 de setembro, 2025 não é um dia comum qualquer, foi qualquer e comum até agora, mas a partir de agora Ele diz para você: ei, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua vida. Eu sei a sua bagagem, às vezes nós esperamos um fenômeno extraordinário acontecer, mas na verdade é num dia comum que o milagre acontece na nossa vida. E Jesus se importa com aquela mulher.
Eu fico imaginando quantas vezes ela foi à sinagoga e nenhum sacerdote percebeu a dor que ela carregava. Nenhum sacerdote se incomodou, aliás, nem chegava perto, porque até hoje, numa sinagoga judaica, mulheres ficam separadas dos homens, pela cultura. Mas Jesus interrompe o sermão e olha para ela e diz: mulher, você está livre. E essa palavra de Jesus, num dia qualquer, mudou a história dela. Então eu quero dizer para você, amiga, o dia que você receber um convite, o dia que alguém falar, vai ter um chá, vai ter uma reunião, vai ter uma coisa para a mulher, não perde não, sabe por quê? Pode ser o dia do seu milagre. Às vezes você acha que é só um convite, sabe o que eu digo? Nem todos os anjos têm asa. Às vezes Deus coloca uma amiga do nosso lado, só para te fazer um convite, porque é o dia que Deus vai mudar a sua história. Às vezes você está lá no trabalho, sua amiga chega e você fala, lá vem ela de novo. É o anjo que Deus colocou no teu caminho para dizer para você. Quem já viveu uma experiência assim? E se você não viveu, que você seja esse anjo na vida de alguém, para que essa pessoa possa ter um encontro com Jesus e mudar a história. Pastora, o que eu aprendo aqui, além de transformar a vida daquela mulher, trazendo a ela a liberdade que ela tanto precisava, numa cultura em que mulheres oprimidas, presta atenção, Jesus cura a enfermidade física dela. O texto sagrado diz que imediatamente, não foi amanhã, não foi à tarde, não foi depois, imediatamente aquela mulher encurvada faz assim. E depois de 18 anos ela consegue olhar alguém no rosto. Quem sabe faz tanto tempo que você não olha como você gostaria de olhar para alguém que você ama, porque a bagagem que você está carregando está pesada demais, e você já perdeu as forças de se posicionar e dizer, olha, estou olhando para você, e naquela hora, imediatamente ela foi curada. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, Ele não só alivia a nossa bagagem, mas Ele também cura as nossas enfermidades físicas. Ele cura. Talvez você entrou aqui com uma enfermidade, e o nosso Deus, através de Jesus, quer nessa tarde tocar no seu corpo e devolver a você saúde. Sabe por quê? Uma mulher doente desestrutura toda a família. É ou não é? Quem tem filho sabe, o marido fala assim, ó, nem um pio, viu? Sua mãe não está bem. Quem é mãe aqui? Não é assim que acontece? Quietinho, sua mãe não está bem. E toda a família fica desestruturada, afetada, quando nós estamos enfermas. Nós estávamos conversando no caminho, porque o Provérbios 14 diz que uma mulher sábia edifica a casa, e quando a enfermidade chega, amigas, vamos abrir o confessionário. Eu tenho uma filha que mora na Europa, ela vive na Polônia, e lá eles têm um ditado, e eu rio muito. Lá é um país que dá muito valor à mulher. Por causa da guerra, as mulheres assumiram o controle das famílias, da guerra que teve na época do nazismo, embora eles estão em estado de alerta por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. E eles têm um ditado bem assim, gente, uma gripe é tão terrível num homem que é igualzinho dor de parto de uma mulher. Só 3,5 mulheres entenderam. Porque nós mesmo enfermas, nós conseguimos fazer muitas coisas, igual essa mulher. Eu estou encurvada, eu estou doente, o meu corpo está doente, eu não consigo olhar as pessoas nos olhos, e eu vou lá. Quem sabe você está aqui com uma dor de cabeça latejando. Quem sabe você está aqui na TPM, tendência para matar. A outra lá, ó, que eu falo que é hormônio, mas às vezes eu acho que é demônio. Não é? Eu lido com mulheres. E Jesus olhando para aquela mulher enferma, e ela é curada imediatamente. Se você entrou aqui com a enfermidade no teu corpo, Jesus tem poder para te curar nessa tarde.
para te dar saúde, porque nós, como mulheres, precisamos ter saúde no nosso corpo físico. São muitas pessoas que dependem de nós. Em casa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, na amizade. E Deus me traz aqui para dizer que Ele pode te dar saúde. Porque quando nós estamos enfermos, nós atraímos emoções negativas. Você fica numa deprê, você fica para baixo, não fica? Aí se você ainda for melancólica, meu Pai do céu, se você ficar doente. Eu tenho dó de quem convive com você. Mas Jesus tem poder para te curar nessa tarde. E qual foi a segunda coisa que aconteceu com aquela mulher? O texto sagrado diz que aquele espírito, porque era um espírito de enfermidade, cadeias que prendiam aquela mulher. Veja bem que Jesus vê a mim e a você dentro de uma perspectiva integral. Espírito, alma e corpo. Jesus cura o corpo. Jesus liberta o espírito dela, porque ela estava aprisionada por um espírito de enfermidade. E ela é agora liberta daquela prisão de enfermidade. Ei, olha aqui para mim. O que é que te prende? Qual é a prisão que você carrega com você? Você olha para a sua história e você não consegue avançar. Você vai até um ponto e dali você não vai. E você diz para você mesma, o que acontece comigo? E você começa a questionar-se e você se torna infeliz, porque você não avança, porque você está presa. Agora olha aqui para mim. E depois que Jesus liberta ela da prisão, Ele traz uma cura emocional profunda na vida da mulher. Presta atenção no que eu vou dizer, eu vou entrar num campo bem delicado aqui. E então Ele cura aquela mulher, ela muda de postura, o espírito de enfermidade vai embora. E filha, você está livre, mulher, você está livre. E eles estavam numa sinagoga, onde a cultura religiosa falava mais forte do que a importância das pessoas. Presta atenção no que eu vou te falar. E quando aquela mulher fica livre, que Jesus conversa com ela, o sacerdote dentro da sinagoga se opõe. E diz, hoje não é dia de fazer milagre. Porque quem não entende a tua dor, critica até a tua cura. Hoje não é dia de milagre. E eles começam a questionar Jesus, por que Ele parou para curar uma mulher? Era a cultura da época. E Jesus diz bem assim para eles, vocês têm aí os afazeres de vocês. Depois você lê o texto na sua casa, Lucas capítulo 13. Você tem os animais de vocês param para acudir o que pertence a vocês. E aqui vem algo extraordinário, abra bem teus ouvidos. Jesus diz, quanto mais ela que é filha de Abraão. Quando Jesus trata aquela mulher como filha de Abraão, naquela cultura esse termo só era usado para homens. Esse termo nunca tinha sido usado para mulheres. É a primeira vez que uma mulher é colocada no mesmo pé de igualdade dos homens religiosos. Jesus diz, ela, e não incomoda ela é filha de Abraão. Ou seja, Jesus agora trabalha na identidade daquela mulher. Há uma cura, uma restauração na identidade daquela mulher. Porque é isso que Jesus faz comigo e com você, quando nós somos encontradas por Ele. Porque na atualidade, a identidade é formada em 3 pilares. Eu sou o que eu tenho, eu sou o que eu faço e eu sou o que falam de mim. E esses pilares são falsos, eles não se sustentam. Eu sou o que eu tenho, e se eu perder o que eu tenho? Eu sou o que eu faço. Você quer ver uma coisa? Se eu chegar numa pessoa que eu não conheço e perguntar quem é você, ela vai falar o que ela faz, ela não fala o nome. Eu sou psicóloga. Eu sou secretária da educação. Não conheço ninguém aqui, pelo amor de Deus. Eu sou médica, não é? Eu sou dentista, eu sou diarista.
Sou psicólogo, grande coisa. Não é? Porque eu sou o que eu faço, e esse é um pilar falso, e se eu perder isso, eu continuo sendo Eliette Lara. Porque a minha identidade não é o que eu faço. Você quer ver uma coisa? O terceiro pilar que é constituída a identidade hoje, eu sou o que falam de mim. Ah, queridas, falam tanta coisa de nós, lá vem a chata. Não é? Ih, está chegando, não quero nem ver. Não é? De quem que você está falando? Eu estou falando daquela que o marido abandonou. O seu problema torna a sua identidade. Eu estou falando daquela que o filho está preso. Eu estou falando daquela que ficou viúva. Eu estou falando daquela. Não é a nossa identidade, não é o que falam de nós. Eu vejo mulheres sofrendo, amarguradas, carregando um fardo pesado de rejeição, decepção, abandono, isolamento, solidão, fracasso. Porque dá ouvido a vozes, eu sou o que falam de mim. Eu venho aqui nessa tarde para dizer que você não é o que falam de você, que a única pessoa que pode falar de você é Cristo Jesus. E nessa tarde Ele está dizendo, você é minha filha. Ele parou uma cerimônia judaica numa sinagoga, numa cultura rígida, que não contava nem mulheres e nem criança, e disse para os religiosos, ei, não mexe com ela não, ela é minha filha. Jesus me trouxe aqui para dizer para você, que a tua identidade, Ele é que tem que definir. Ele é que tem que dizer quem é você. Para de ouvir vozes que te desqualificam. Ah, isso aí não vai dar para nada, não. Isso aí, se casar vai separar. O que? Você vai fazer esse vestibular? Esse emprego? Imagina, isso aí não é para você não. Tem uns que chegam a ser tão irônicos que falam assim para a gente, você não tem pedigree para isso. E nossa viagem foi muito terapêutica. Eu estava dizendo, eu sou a pessoa mais improvável que você pode imaginar na face da terra. Jesus me encontrou numa cidadezinha chamada Perobal, olha o nome. Não tinha nem no mapa, agora é que tem. E Jesus me encontrou lá. E Jesus te traz aqui porque Ele marcou um encontro com você. E Ele está dizendo para você, eu é que sei quem você é, porque fui eu que te fiz. E Ele para, e Ele começa então a conversar com aqueles religiosos, e Ele coloca aquela mulher como filha de Abraão, no mesmo pé de igualdade daqueles religiosos. Gente, eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, sabe por quê? Se você passear numa leitura, eu quero te convidar a ir para casa depois, ler, fala, a partir de hoje eu vou ler todos os evangelhos, e vou me concentrar no que Jesus fazia pelas mulheres. Você vai se apaixonar por Jesus. Porque toda vez que uma mulher era colocada em situação vulnerável, Jesus se levantava e fazia defesa. Pode ir lá. A mulher pecadora, vamos matar apedrejada. Aí Jesus olha e fala, vocês não têm pecado não, cambada? Cambada é eu que falei, tá? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E foram saindo de mansinho, e ele perguntou, ninguém te condenou? Ela disse não. Ela falou, filha, vai então e não peques mais. Não é? Ela é para ser morta, e Jesus fez a defesa dela. Essa daqui, eles começaram a questionar porque ela foi curada, e Jesus saiu em defesa dela. Jesus saiu na defesa de Maria, quando Marta, neurótica, louca, esbaforida, mais preocupada com coisas do que com pessoas. De Jesus, o Senhor não se incomoda, eu com tanta coisa para fazer. E Jesus diz para Marta, Marta, ela sabe fazer escolha. Ela escolheu a mim. Entende, queridas? E naquela hora, então há um resgate da identidade desta mulher, há um resgate daquela mulher que estava ali sendo exposta, tanto que o texto sagrado não traz o nome dela. Sabe qual é o título dessa história real? A mulher encurvada.
Não fala a Maria, a Margarete, a Teresa, a Sônia, a Eliette, a Sueli, não diz a mulher encurvada. Quantas de nós estamos sendo conhecidas pela nossa dor, pela bagagem que nós carregamos? E eu vim aqui dizer para você que Jesus está interessado em mudar a sua história e firmar a sua identidade. Ele fez isso com a samaritana. No Evangelho de João, capítulo 4, havia 3 rotas pelas quais os judeus iam para Samaria, passavam por Samaria, e eles preferiam uma rota mais longe, só para não entrar em Samaria. E Jesus disse: me convém passar em Sicar, que era uma cidadezinha. Jesus entra, e quando ele vai chegando, segura aí, pode ler lá, Evangelho de João, capítulo 4, quando ele vai chegando na cidade, ele dá uma ordem para os discípulos: vão para a cidade comprar comida. Ele estava tirando quem podia atrapalhar o encontro que ele havia marcado com a samaritana no poço de Jacó. Tem muita gente que, se for atrapalhar o que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai tirar. E você vai achar que, nossa, eu perdi. Não perdi ou não, foi livramento. Foi para não atrapalhar o que Deus tem para você. E ele senta à beira do poço e ele fica esperando a samaritana. Como é que pode um judeu, um rabino, um homem, naquela cultura, sentar ao poço de Jacó e esperar uma mulher de reputação reprovável, casado, separado, casava, separado, casava, separado? Jesus não está preocupado com o teu passado, Ele está preocupado como é que vai ser daqui para frente. Como é que vai ser a partir de hoje, 20 de setembro de 2025? Ele veio aqui comigo e com você e está dizendo para você nessa tarde: eu posso mudar a tua história. Eu posso mudar a tua história. E talvez você diga: mas você não conhece a minha dor, você não conhece o meu fracasso. E eu não preciso conhecer. Eu amo a história de Maria Madalena. Lucas capítulo 8, o escritor, quando vai falar de Maria Madalena, eu estou dizendo para você que o Evangelho está recheado de mulheres as quais Jesus fez a defesa e mudou a vida delas. Ele vai falar das mulheres que acompanhavam Jesus, e tia Susana, Salomé, Maria Madalena, abre um parênteses e diz: aquela que tinha 7 demônios, porque era assim que Maria Madalena era conhecida. Mas quando você vê ali a Maria Madalena no Evangelho de João, capítulo 19, capítulo 20, que ela vai ao túmulo para ela ver Jesus, se Jesus, ver o corpo de Jesus, para proceder o ritual de embalsamento, para que ele fosse sepultado com dignidade, e o corpo não está mais lá, e ela se desespera, porque o que leva Maria ao túmulo não é a esperança, é o amor. E ela olha, e ela diz para os 2 anjos: ele não está aqui. Aí Jesus vem e fala: mulher, e ele pergunta para ela: por que você chora? E ela não consegue reconhecer Jesus, porque às vezes a nossa dor é tão grande que nós não conseguimos ouvir a voz dele. Mas eu tenho dito por onde tenho passado, que quando a nossa dor abafar a voz dele, ele vai nos chamar pelo nome. Ele vai nos chamar pelo nome. Ele diz: Maria. E quando ele chama pelo nome, ela reconhece, ela diz: mestre. Ou seja, aquele que ensina. Aquele que ensina, sabe por quê? Maria, todos os evangelhos, ela foi a única mulher que esteve presente em todo o momento em que Jesus passou de dor e sofrimento. Ela fez a caminhada da Via Crucis. Ela foi ao sepulcro. Ela voltou no domingo de manhã para preparar o corpo. Os 2 discípulos vieram olhar e foram embora, não suportaram. O capítulo 20, me desculpe os homens, mas o capítulo 20, o verso 19, diz que eles estavam trancados dentro de casa, morrendo de medo, enquanto Maria estava lá dizendo: eu quero ver o meu Salvador. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele se importa com as tuas lágrimas, Ele se importa com a sua dor, e essa bagagem pesada que você está carregando, Ele está dizendo para você: eu posso aliviar a sua bagagem.
Eu posso pegar essa bagagem para mim, porque Ele mesmo disse aos discípulos: vem, troca comigo, faz uma troca comigo, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e então você vai encontrar descanso para a sua alma. O que é alma? Intelecto, pensamento, sentimento e vontade, que traduz em comportamento. Nós estamos vivendo num tempo de mulheres cansadas, e Jesus está dizendo: vem, me dá a sua bagagem, eu carrego para você. Eu carrego a sua bagagem, me dá aqui, eu quero aliviar a sua dor. E as pessoas não vão te conhecer mais pelo teu problema e o teu fracasso, mas vão te conhecer como minha filha. E as pessoas, eu fico imaginando depois aquela mulher saindo da sinagoga, indo para casa, e as pessoas olhando para ela e dizendo: mas ela não era encurvada? O que aconteceu? Ela foi na sinagoga, Jesus estava lá e aconteceu um milagre. As pessoas vão olhar e vão assustar com a mudança que Jesus vai fazer na sua vida, na sua história, na sua trajetória. As pessoas vão olhar e vão dizer: você tem certeza que é ela? E as outras amigas dirão: sim, é ela. O que foi que aconteceu? Ela foi no chá da pastora Mira Alva, dia 20 de setembro. Jesus estava lá no chá, e houve um encontro, e houve uma mudança, e houve uma transformação, e houve cura, e houve libertação. Ei, o que é que faz você andar tão encurvada? Ele está aqui para endireitar a sua postura. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Ele está aqui dizendo para você: mulher, você está livre. Mulher, você está livre. Você não é o que você faz, você não é o que falam de você, você não é o que você tem, não, de modo algum. Você é filha, você é filha, você é filha. Eu disse para vocês que Jesus sempre saiu em defesa das mulheres. Quando você continua lendo os evangelhos, você vai ver lá em Lucas, no capítulo 8, Jesus caminhando com um religioso, Jairo, o chefe da sinagoga, o diretor da escola rabínica. Ele está caminhando porque a filha de Jairo está morrendo, e Jairo diz: vai lá em casa que a minha filha está morrendo. E de repente ele para com a multidão e diz: alguém tocou em mim. E os discípulos disseram: Senhor, a multidão é grande, te aperta. Ele disse: não, alguém tocou, porque me tocou diferente. E então aquela mulher que há 12 anos carregava uma hemorragia consigo, já havia gastado tudo que possuía e não encontrava cura. E ela disse: fui eu, Senhor, fui eu. E ele disse: filha, a tua fé te curou, te salvou. Deus para a caminhada com um religioso para atender uma mulher com hemorragia. Naquela situação, na lei religiosa daquela época, na lei judaica, um sacerdote não poderia tocar numa mulher enferma, principalmente com hemorragia, porque ele se tornaria imundo. Jesus não se importa qual é o seu estado, Ele toca em você nessa tarde para dizer para você que Ele tem cura para você, para dizer para você que Ele tem uma outra história para você viver, para dizer para você o que Ele disse no Evangelho de João capítulo 10, o verso 10: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Isso que você está vivendo, isso não é vida com abundância, isso é sofrimento. Você é conhecida como aquela estressada, rejeitada, desajeitada. Você é aquela conhecida como a que foi vítima de abuso. Você é conhecida como aquela amargurada, indesejável. E Ele te traz aqui nessa tarde para dizer: eu vou mudar a sua identidade. Eu vou mudar a sua identidade. Você é minha filha, e eu trouxe aqui para fazer de você a mulher que você sempre sonhou, mas você precisa de mim. Ei, qual é a bagagem que você está carregando? Esta mulher aqui, ela estava carregando uma enfermidade por 18 anos. Você sabe o que são 18 anos? Todo dia a mesma história.
Você olha e não tem mais perspectiva. Você olha e não consegue mais sonhar, vislumbrar o futuro. Você já perdeu todas as esperanças, porque o cenário que está posto diante de você é o fracasso. Mas Ele te traz aqui nessa tarde para dizer: eu vou mudar a sua trajetória. E você não será conhecida mais pelo problema que você carrega, mas pelo Deus, através de Cristo, que te liberta nessa tarde. E você sairá da condição de vítima, e você vai inaugurar a partir de hoje uma condição de mulher livre. Livre, porque Ele mesmo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero orar por você. Eu não te conheço, eu só conheço o Miralva aqui, mais ninguém, e o pastor André. Mas Deus conhece você. Ele conhece as tuas lágrimas, a tua dor, o teu anonimato. Ele conhece a tua solidão. Ele conhece os teus questionamentos. Ele conhece quando você chora debaixo do chuveiro, ou quando você chora lá no travesseiro quando ninguém vê. Ele conhece. E Ele me traz aqui para dizer para você: filha, você está livre. E o milagre foi imediato. Seja um milagre na vida física, seja no teu espírito angustiado, seja nas tuas emoções, na tua identidade. Ele está aqui para mudar a tua história. Deus falou com você, fique em pé. Eu não vou te chamar aqui à frente. Não é só um chá, é um momento de cura. Deus ministrou o seu coração. Fique em pé onde você está, não tenha vergonha não. Aproveita essa oportunidade para mudar a sua trajetória, para aliviar a sua bagagem, para você dizer para Jesus assim: ó, Jesus, está aqui essa bagagem que eu não dou conta de carregar, está aqui essa bagagem que está me fazendo ficar encurvada. O que é que te deixa encurvada? Não tenha vergonha, se coloque em pé. Jesus falou com você? Fala: Jesus, eu estou precisando de descanso, eu estou tão cansada. Eu estou cansada desta vida, eu estou cansada desse casamento, eu estou cansada desta profissão. Eu estou cansada todo dia a mesma coisa. Eu estou cansada do estereótipo que criaram para mim. Senhor, eu já não tenho mais identidade. Meu sofrimento é a minha identidade. E Jesus diz: não, você é minha filha. E talvez você está dizendo assim: eu sou órfão de pai, eu não tive paternidade terrena. Eu te apresento uma paternidade divina. E uma mulher que tem certeza da paternidade de Deus, ninguém pode segurá-la. Ela vai rompendo de vitória em vitória, porque o teu Pai, o teu Deus enviou Jesus para te dar a liberdade que você tanto precisa nesta tarde. Você não é feia, você é imagem e semelhança de Deus. Você não nasceu para carregar tristeza, depressão, angústia. Não, é bem verdade que a nossa estrutura é muito frágil diante do estilo de vida que estamos enfrentando. E por não termos estrutura psíquica, nós adoecemos. Mas Jesus está aqui para te curar as emoções, sentimento, o espírito e o corpo. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que você será livre a partir de hoje. Eu quero confirmar a identidade que Jesus disse àquela mulher naquela sinagoga: ela é filha de Abraão. Ela é minha filha, não mexa com ela. Ela é minha filha. Ela tem um pai. Ela tem um pai, eu sou o pai dela. E eu quero que este pai te abrace. Quem sabe faltou o seu abraço do teu pai. Faltou o abraço do teu pai. Talvez o teu pai nunca disse: filha, você é o meu orgulho, você é a filha que eu sonhei, ou você só me traz alegria. Não, talvez você nunca ouviu isso. Quem sabe você só ouviu palavras agressivas, negativas a teu respeito, e você sobreviveu. Mas a dor está aí latente. E Ele me traz aqui para dizer que Ele quer curar você nesta tarde.
quer te dar liberalidade, quer te dar leveza. Não há algo mais lindo do que uma mulher leve, doce. Quem sabe a vida te tornou tão amarga que você está insuportável. Tem dia que nem você se suporta. E Ele está aqui olhando para você e dizendo: você é minha filha. Eu compreendo a bagagem que você carrega, mas agora a bagagem é minha, dá para mim, eu vou levar para você. E você pode vir nesta tarde, Jesus olhando para você e dizendo: eu estou aqui. Fecha os teus olhos, eu quero orar. Pai querido, eu me impressiono a maneira pela qual o teu filho Jesus, nascido de Maria, tinha uma peculiaridade, uma singularidade quando tratava conosco mulheres, a maneira pela qual ele se importava com as mulheres, a maneira pela qual ele se dirigia ao público feminino, com compreensão, com amor, com doçura, com ternura. Nós não vemos no Evangelho o Senhor acusando nenhuma mulher, pelo contrário, nós vemos o Senhor perdoando, o Senhor acolhendo, o Senhor amando, o Senhor defendendo, o Senhor restaurando, ressignificando o conteúdo, ó Deus, de memória, repertório mental. Meu Deus, eu não conheço ninguém nesse auditório, com exceção da pastora Miralva, e nem é necessário que eu conheça, porque o Senhor conhece cada mulher aqui, como diz o Salmo 139, quando ainda elas eram uma substância informe, ou seja, elas eram zigoto, blastocisto, morula, embrião, feto. Em cada fase do desenvolvimento da concepção, o Senhor estava lá, o Senhor viu, e por os acontecimentos inesperados, essas mulheres começaram a armazenar dor, sofrimento, angústia, abandono, rejeição, desencanto, desalento. Mas essa tarde, 20 de setembro de 2025, o Senhor nos traz aqui para dizer: mulher, você está livre. É uma tarde de cura no corpo, é uma tarde de cura no espírito, é uma tarde de cura na alma. O Senhor está ressignificando repertório mental aqui. O Senhor está reeditando a nossa identidade. Nós não somos o que temos, nós não somos, ó Deus, aquilo que fazemos, nós não somos aquilo que falam de nós, nós somos o que o Senhor diz, nós somos tua filha, e como filha, nós queremos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso eu peço, Senhor, abraça essas mulheres aqui. Senhor, tem mulher aqui que nunca recebeu um abraço do Pai. Eu peço que o Senhor abraça-as nesta tarde, envolve essas mulheres, sussurra no ouvido delas que o Senhor as ama. Senhor, coloca nessas mulheres o teu óculos, para que elas possam se ver como o Senhor as vê. Sendo assim, elas não terão problema de autoestima. Senhor, aquilo que elas pensam a respeito de si mesmo não será distorcido. Elas não terão problema de autoimagem. A maneira que elas se veem não vai ser disfuncional, porque elas vão olhar para si e as veem como o Senhor as vê. E o Senhor nos vê como princesa, o Senhor nos vê como filha. Se tem alguma mulher aqui descontente consigo mesmo, que nessa tarde o Senhor libera a cura agora. A cura, Senhor, para que haja autoaceitação. A cura, Senhor, para que haja a autoaceitação. Que essa mulher compreenda que ela é aquilo que o Senhor desejou. Somos a tua imagem e a tua semelhança. E nós não precisamos buscar um padrão inatingível de beleza. Não é isso que o nosso Pai espera de nós. Não. O
Senhor espera de nós o que o Senhor disse para a mulher samaritana de reputação reprovável, lá em Sicar, no poço de Jacó. Os meus adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É isso que importa para o Senhor, a maneira pela qual nós relacionamos contigo. Por isso eu peço, libera a cura agora. Libera a cura na alma, no espírito e no corpo. Se houver alguma mulher doente no corpo, com uma enfermidade física, eu abro a minha boca para invocar a unção de cura agora. E eu libero a cura às tuas filhas, Pai. Eu oro crendo nos milagres. E que esse dia, 20 de setembro de 2025, o Senhor já registrou na eternidade. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir a Deus? E se eu passar pelo vale, acharei